Prezados, nessa terceira aula sobre torção, o nosso objetivo é basicamente aplicar as formas que foram deduzidas na aula anterior. E para isso nós vamos resolver um problema aqui proposto no livro do Hiller. Tá? Esse problema, que é o exemplo 5.10, ele pede para avaliarmos para um eixo cônico mostrado aqui, feito de um material com modularidade G, ou seja, uma estrutura homogênea. Ele pede para determinar um ângulo de torção na sua extremidade B, quando submetido ao torque, onde esse torque é um torque concentrado atuante na extremidade livre B. Tá? Esse eixo cônico ele está engastado na sua base. Tá bom? Ele apresenta o comprimento total L, e o raio dele, né, muda do valor C2 até o valor C1, né, desde a sua base engastada até a extremidade livre. Por se tratar de um eixo cônico, essa variação é linear. Além disso, ele é mostrado aqui na figura um trecho do eixo cônico de comprimento x, onde essa coordenada x vale 0 na base, né, onde ele se encontra engastado, e cresce no sentido da extremidade livre, assumindo o valor máximo de L, quando nós nos encontramos aqui no ponto B, na extremidade livre desse eixo cônico. Tá bom? Então, basicamente, trata-se de um problema com seção variável, né, onde esse raio muda linearmente, do valor C2 até o valor C1, e isso, naturalmente, tem uma repercussão no momento polar de inércia, tá? No momento polar de inércia de uma seção maciça que vale π sobre 2 vezes o raio elevado à quarta, tá? Então, basicamente, a intenção aqui é resolver esse probleminha, tá bom? Esse probleminha. E para isso, me permita compartilhar o meu quadro, tá? Então, partindo para a solução aqui no quadro, eu tenho as formas que foram, né, apresentadas na aula anterior. Tá? Eu tenho a relação entre o ângulo de distorção, tá? Ou a deformação angular, com o raio da seção transversal e a derivada da função ângulo de torção, que varia com x. Eu tenho a lei de Hooke aplicada à tensão de cisalhamento, relacionando ela com a deformação angular, tá? Gama, por meio do modo de elasticidade G. E tenho a fórmula da torção, que me permite avaliar a tensão de cisalhamento atuante na seção transversal, sujeita à torção, né, como uma função do esforço de torção, o raio, né, que me localiza na seção transversal, e do momento polar de inércia. Tá bom? O problema em questão é um problema com seção transversal variável, com determinado eixo, e com o raio variando linearmente. Tá? Desde o valor C2, aqui na base do eixo cônico, né? Até o valor C1 na extremidade livre. Ok? Extremidade livre. E eu tenho aqui aplicado ao meu eixo cônico uma torção, né, concentrada T. Ok? T. Tá bom?
O meu modelo de cálculo para esse problema seria basicamente, né, aquele já apresentado na aula anterior para um ensaio de torção. Onde eu tenho aqui o meu eixo representado pelo seu eixo longitudinal, né? Meu eixo cônico representado pelo seu eixo longitudinal, engastado, e a torção aplicada de forma concentrada na extremidade livre, tá bom? Pelo fato de não termos ao longo do eixo uma mudança de carregamento ou aplicação de uma carga concentrada ou até mesmo a presença de um vínculo intermediário, eu tenho aqui apenas uma seção de corte, né, compondo um único domínio de análise. Tá? Então, basicamente, vou ter apenas uma seção de corte que vai ser localizada por meio, né, de uma coordenada x que corre ao longo do meu eixo longitudinal, valendo 0 no engaste, né, ou no vínculo, e L na extremidade livre, tá bom? Se aplicarmos, né, para essa seção de análise, para a seção de corte S, para esse domínio de análise, definido pela seção de corte S, eu tenho x variando de 0 até o comprimento do meu eixo cônico, L, e por uma questão de conveniência, eu vou isolar a parte direita, né? Porque eu não preciso avaliar a reação de apoio. Então, isolando a parte direita, eu tenho aqui o meu torque aplicado, tá bom? O meu torque aplicado, e surge aqui o esforço interno, que nesse caso também será um torque, tá? T. Ok? Por uma questão de equilíbrio, evidentemente, esse torque é igual a isso. Então, não precisa nem sequer fazer análise de equilíbrio em termos de equações, porque esse torque vai ser contraposto a esse. Então, internamente, eu tenho um torque T, que é o esforço interno, atuante em uma seção transversal, né, aqui exposta a partir da aplicação do método das seções, onde o comprimento desse trecho é o complemento de x, que vai ser o comprimento do eixo cônico como um todo, menos x. Tá? Então, aqui não precisamos nem sequer impor o equilíbrio em termos de momento torsor. Né? Porque por não termos aqui, né, na parte intermediária, a aplicação de carregamentos, o esforço interno atuante na seção de corte vai apresentar um valor idêntico ao torque que está aqui aplicado na extremidade livre, tá? Então, T de x é igual a T, né? T de x é igual a T, tá bom? Se fizéssemos aqui a somatória do momento torsor igual a 0, com convenção positiva para a direita, ficaríamos com menos T de x mais T igual a 0, o que vai implicar em T de x igual a T. Tá? Então, no caso do meu modelo de cálculo, eu tenho uma distribuição constante do esforço torsor. Tá? Valor positivo. Igual ao torque aplicado na extremidade livre. Tá bom? Me permita apagar isso daqui. E agora nós vamos trabalhar com as expressões que foram deduzidas na aula anterior. Tá bom? Basicamente, o que a questão pede é o ângulo de torção na extremidade livre.
tá? Ele pede o ângulo de torção em L, né? Sendo que φ varia com x, que é uma coordenada que corre ao longo do meu eixo cônico, tá? Eu tenho, né, essa informação enquanto condição de contorno, que φ avaliado em zero é igual a zero, que é onde o meu eixo cônico ele está engastado, está vinculado, tá bom? Além disso, eu tenho que dφ dx, que é uma função de x, vai ser igual a gama sobre ρ, tá? E eu tenho que gama, pela lei de Hooke, é igual a tal sobre g. Então, vou ficar com tal sobre ρ vezes g. E, por sua vez, tal é igual a t de x, que é igual a t nesse caso, vezes ρ sobre j. Tá? Quando eu substituo tal por t vezes ρ, corto ρ com ρ, tá? Corto ρ com ρ. Então, vou ficar basicamente com t sobre g vezes j, tá? Que foi uma expressão obtida na aula anterior para o ensaio de torção, tá bom? Ou seja, dφ dx é uma constante, tá? Isso significa, né? Desculpa, não vai ser uma constante nesse caso. Por quê? Porque G é constante, porque eu tenho um único material, né? Constituindo aqui o meu eixo cônico. Eu tenho uma mesma torção, né? Por uma questão de equilíbrio, né? Pela aplicação do método das seções, chegamos a essa conclusão. No entanto, o J não é constante, né? O momento polar de inércia varia com x, tá? Uma vez que J de x vai ser igual a π sobre 2 vezes C, que vai variar com x, tá? Ok? Onde C vai ser igual a C2 para x igual a 0 e igual a C1 para x igual a L. Então, a derivada de φ em relação a x não é, nesse caso, uma constante, tá bom? Não é uma constante. Então, nesse caso, eu vou precisar aplicar o teorema fundamental do cálculo, tá bom? Então, me permita apagar essas figuras para que eu possa aplicar o teorema fundamental do cálculo. O que é que nos diz o teorema fundamental do cálculo? Que φ avaliado em L menos φ avaliado em zero vai ser igual a integral definida de 0 a L de dφ dx, que é a função de x, né? dx, né? Integrada em x. Tá bom? Φ de 0 é 0. Então, eu vou ficar com φ de L, que é o que nós pretendemos calcular, igual a integral de 0 a L de dφ dx, que é t sobre g vezes j, que é o momento polar de inércia, vezes x, dx, tá? T é constante, g é constante. Então, vamos ficar com t sobre g vezes a integral de 0 a L de 1 sobre jx dx, tá? Então, basicamente, aqui, nós temos nosso problema resolvido. Aplicamos a teorema fundamental do cálculo, né, parte 1, onde eu aplico aqui uma integral definida, né, a derivada de φ, para encontrar φ de L menos φ de 0. Como φ de 0 é 0, vou ficar com φ de L igual a integral definida de 0 a L, de dφ dx, que é t sobre g vezes j. T e G são constantes para esse problema, tá? O esforço de torção não varia ao longo
do eixo cônico. G é constante, porque o eixo cônico é constituído de um único material, né, um componente estrutural homogêneo. E aqui fico, né, na integral com 1 sobre G, J em função de x. Tá? Nos cabe avaliar J em função de x. Tá bom? Então, me permita apagar isso aqui. Como C é igual a C2 no engaste, ou seja, para x igual a 0, e C é igual a C1 na extremidade livre, quando x é igual a L, eu vou ter que C de x vai ser igual a C2, tá? Mais C1 menos C2 sobre L vezes x. Tá? Por quê? Porque quando x for igual a 0, C de 0 é C2. E quando x for igual a L, C de L vai ser igual a C2, vou ficar com L sobre L, que dá 1, C2 mais C1 menos C2, ou seja, C1. Tá bom? Então, aqui nós teríamos a expressão para C de x. E J de x, para uma seção maciça, é π sobre 2 vezes C de x ao quadrado, a quarta, desculpa, né, que é o momento polar de inércia. A quarta. Tá bom? Então, ficamos com basicamente π sobre 2 vezes C de 2 mais C1 menos C2 sobre L vezes x a quarta. Tá? Então, basicamente, o problema se resolve por meio da solução dessa integral definida, né? Onde eu vou substituir j de x por essa expressão daqui. Tá bom? Eu vou deixar como exercício a solução dessa integral, uma vez que aquilo que cabia ao assunto, né, torção, que seria a aplicação dessas expressões que foram deduzidas na aula anterior, isso já foi utilizado, empregado na solução desse problema. Basta agora resolver essa integral definida. A solução dela se encontra no livro do Hibbeler. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Até o nosso último encontro tratando de torção, tá? Que seria a nossa quarta aula. Tá bom? Bons estudos para a nossa gravação por aqui.